Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª Sessão Ordinária, em 14 de junho de 2011. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, Patrícia Amorim, segundo secretário, Ivanir de Mello e Dr. Edson de Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, professor Washington, Ivanir de Mello, Eliomar Coelho, Carlos Caiado, Dr. João Ricardo, Aloysio Freitas, Sônia Rabelo, Renato Moura, Dr. Edson da Creatinina e Dr. Eduardo Moura, 11, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h34. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe... Não, refazendo a fala. Perdoa. Que me perdoe o nobre vereador Carlinho. Então, o primeiro orador inscrito é o senhor vereador Carlinho Mecânico, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Eduardo Moura, o erro faz parte da vida de um ser humano e todos nós somos passíveis. Ainda mais que o senhor chamou o nome de uma figura tão humana, um médico, né? Dr. Edson. O doutor tem direito. A minha vinda aqui, a esse plenário, nesse momento aqui, vereador Marcelo Ará, muita saúde e paz, é sobre as caminhadas que eu vim fazendo nas regiões do município do Rio. E numa dessas andanças, que eu cito os bairros de Jardim América, Cordovil, Parada de Lucas, tem a Quitungo e a Cidade Alta. Esses bairros, eles correspondem a 3, hoje mais um vereador trabalhando nesse setor, nessa área. Há mês atrás, eu estive no gabinete do senhor prefeito Eduardo Paes, com o qual ele ficou me devendo uma visita nessa região. E hoje aqui, já marquei 4 audiências com ele, já conversei com ele 4 vezes, e até agora ele não fez essa caminhada prometida à comunidade. E a comunidade hoje, ela cobra de um vereador. Antigamente ela pedia um amigo, um apoio e uma ajuda. Hoje, essa mesma comunidade que me elegeu, começa a me cobrar. Eles hoje não querem saber se eu estou no primeiro mandato, em qual mês de mandato eu estou. Eles querem respostas. E eu preciso que o senhor prefeito me dê essa força que a prefeitura está tendo do governo do estado e do governo federal, para que nós possamos caminhar nessas regiões, para que ele possa ver o que aquela comunidade quer. Aquilo que eles sempre pediram, que é um pouco de vida, um pouco de condição de vida, um pouco de dignidade. Naquela região, eu cito uma creche. Nós temos uma creche entre Lucas, Vigário, Cordovil, Quitungo e Cidade Alta. Eu cito até vereadores que trabalham ali, por qual pessoas que eu respeito muito. Tereza Berg, na Cidade Alta, ela sabe como anda aquela rua ali. Eu estive numa rua ali, Marechal Setembrino, o esgoto ali está a céu aberto. Para a gente, vereador, é uma calamidade. Eu vim aqui hoje em nome de um povo, porque eu estou trabalhando para o povo agora. E eu quero que o senhor prefeito caminhe juntos, para que ele possa falar, como eu vim falando agora, para a comunidade ter mais um pouco de paciência, porque nós temos a certeza da competência de um prefeito que nós elegemos,
E a comunidade, como eu disse aqui antes, não quer saber partido que nós somos, se é oposição, se é situação, se o prefeito é amigo, se não é amigo. A comunidade quer dignidade. Eu tenho trabalhos com as crianças daquela região. Tem crianças minhas numa praça que se machucaram. E eu cheguei aos pais e me responsabilizei pelo ter que levar ao médico e de comprar remédio. Uma menininha na quadra, escorregou na quadra, perdeu 2 dentes. O outro garotinho, lá na Marechal Setembrino, na Cidade Alta, caiu de um barranco porque o campo não tem tela de proteção. Então, hoje é muito importante o prefeito ouvir o apelo dos vereadores. Os vereadores hoje não querem nada para si. Os vereadores querem mostrar para que vieram, para que estão aqui. Eu quero ter um mandato só, mas eu quero ter um mandato digno. Eu quero ter 20 mandatos, porque o povo vai escolher. E nós precisamos disso, dignificar a um povo carente, que aposta em vereadores de comunidade. Porque todos aqui nessa casa sabem que hoje, um vereador para ser eleito, não precisa gastar como se gastava anos atrás. Ele precisa, sim, estar de porta em porta, de rua em rua, e ver nas necessidades que nós temos hoje, nesses locais. E hoje, eu vim trazer essa mensagem dessa região, que volto a citar o nome: Jardim América, Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Quitungo e Cidade Alta. Os locais que eu ando com o vidro do carro emprestado, com o vidro aberto, e paro de local em local, para poder dar satisfação. Semana passada, eu lendo uma matéria no Jornal Extra. Boa tarde, vereador. Eu lendo uma matéria no Jornal Extra. O zelador, que é aquele boneco lá do jornal, teve audiência com o prefeito e conseguiu resolver. Está no jornal, ele conseguiu resolver algumas benfeitorias na Pavuna, em Costa Barros. Então, eu vou convidar ao zelador também para fazer uma caminhada comigo nessas reuniões citadas. Mas nessa reunião, nessa caminhada, eu quero muita presença do senhor prefeito, eu quero a presença da Rosa Fernandes, eu quero a presença da Tereza Berger, eu quero a presença do Israel Atleta, eu, Carlinho Mecânico, e estou convidando os demais vereadores para caminhar comigo, porque eu tenho certeza que essa vitória não vai ser minha, não vai ser dos vereadores, nem do prefeito. Essa vitória vai ser do nosso povo, que aposta e sempre apostará nos nossos trabalhos. Senhor presidente, muito obrigado. Essas são minhas palavras. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, funcionários da casa, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Eu gostaria inicialmente, vereador Carlinho Mecânico, dizer que eu creio firmemente que, se não houve ainda a oportunidade para o prefeito estar lá com Vossa Excelência, é porque o que nós temos observado é que o trabalho que ele vem realizando é um trabalho que dificulta para que ele possa atender a todos. Eu tive essa aventura de tê-lo na região, agora no último sábado, e até gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu sugiro que faça longas caminhadas, prepare-se fisicamente, porque o homem anda mesmo. Nós nos encontramos em colégio, que fica a cerca de 1,5 km de Coelho Neto, onde nós terminamos a caminhada, e ele foi vendo ponto a ponto os problemas que aquela região precisa, inicialmente na praça de colégio, onde as pessoas há muito reclamam
devido às enchentes naquele local, e ele assumiu um compromisso de fazer um estudo sério para que aquilo não ocorra mais, e nós estamos contando com esse estudo e com atitudes relativas a isso. E nós fomos caminhando até Coelho Neto, onde diversas outras áreas que têm necessidade, que precisam do olhar da prefeitura, foi também assumido alguns compromissos, foram assumidos, alguns compromissos relativos àquela região. Se ele não foi também, eu sinto por ele, porque perdeu a oportunidade de estar ao vosso lado, que é uma pessoa que eu sei o trabalho bonito que faz ali em toda aquela região. Chega a meu conhecimento, no consultório, é uma região que não é limite, mas é próxima ao local onde eu trabalho, e diversas pessoas falam do empenho que Vossa Excelência tem por aquela região. Eu tenho certeza que isso vai chegar a um ponto comum e nós vamos poder privilegiar também essa comunidade que Vossa Excelência atua com tanto vigor. Bem, eu gostaria também, senhor presidente, de hoje abordar um tema que ainda é um tema atual, que é a questão do bullying. E eu tive acesso à matéria do Jornal do Senado, que fala sobre os estabelecimentos de ensinos, públicos ou privados, passarão a ter incumbência de promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e combate a práticas de intimidação e agressão recorrentes. Eu disse agressões recorrentes. Isso é a primeira coisa que eu queria falar em relação a essa matéria, e que eles foram muito felizes, porque não é uma briga entre dois estudantes que já significa que esteja ocorrendo bullying naquela escola, ou com aquele aluno. Isso tem que ser de forma recorrente, ou seja, repetidas. Isso entre os integrantes da comunidade escolar e que é conhecido como bullying. A determinação que poderá fazer parte da Lei de Diretrizes de Bases da Educação, a LDB, foi aprovada nesta última terça-feira, dia 14, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa, e deverá seguir agora para análise da Câmara. Para o autor do projeto de lei 228/10, os efeitos do bullying são deletérios, causando enorme sofrimento às vítimas. Para ele, essa situação é ainda mais grave quando acontece nas escolas, por afetar indivíduos de tenra idade, cuja personalidade de sociabilidade estão em desenvolvimento. Em sua justificativa, o senador pelo Distrito Federal lembra que o tema, por ser recente, ainda não está previsto na LDB. Para ele, a abordagem nas escolas é necessária, pois o bullying se manifesta de formas diversas, que incluem insultos, intimidações, apelidos pejorativos, humilhações, amedrontamentos, isolamento, assédio moral e também violência física. Julgamos que essa abordagem seja mais adequada, pois evita a padronização das medidas a serem adotadas, as quais devem ser definidas de acordo com a realidade vivida em cada escola, além de contornar o risco de tipificar condutas já tratadas no arcabouço jurídico competente de forma genérica. Para o relator, o projeto vem em boa hora. Em seu relatório, ele sugere algumas providências a serem adotadas pelas escolas, mas pondera que, por se tratar de uma lei geral, válida para todos, os sistemas de ensino não seria, por se tratar de uma lei geral, válida para todos os sistemas de ensino, não seria adequado descer a detalhes. Entre as sugestões apresentadas pelo relator estão a capacitação técnica e pedagógica de todos os profissionais da educação que trabalham nas escolas, incluídos não docentes, interação entre educadores e pais de alunos, articulação entre gestores educacionais e os encarregados da segurança da cidade e do bairro, e ainda a conscientização das crianças, adolescentes
e jovens sobre as consequências nefastas desse tipo de comportamento covarde e antissocial. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é importante que nós deixemos bem claro que nós julgamos que a questão do bullying, ela transcende o fato único e exclusivo de você adotar medidas que já estão em vigor e que não estão dando resultado. Quero parabenizar o Senado Federal pela oportunidade que ele dá para que isso seja discutido mais amplamente. E gostaria de dizer também que tanto eu acho que isso transcende a questão que já está vigindo, é que nós julgamos que é importantíssimo que nas escolas tenhamos formas para que os alunos que porventura apresentem algum problema ligado à esfera do comportamento possam ter a oportunidade de serem atendidos com dignidade. E por que eu digo isso? Porque eu acho que, se porventura os alunos que apresentarem um comportamento agressivo, eles têm que ter um local onde eles possam receber o atendimento, eles possam receber o olhar amorável, porque não significa que nós temos que adotar a mesma conduta em relação aos alunos agressivos. Pelo contrário, às vezes, uma forma amorável de lidar com esse tipo de aluno vai fazer com que isso seja interrompido. É a questão dessa agressividade. A mesma coisa acontece em relação aos alunos que apresentam uma timidez excessiva, ou que apresentam uma dificuldade de aprendizagem, ou que apresentam uma dislexia, ou uma dislalia, ou uma disgrafia. Esses alunos, eles têm que ter formas para atendimento, formas de atendimento, digo. E isso não ocorre. É muito difícil ainda. Nós não temos psicólogos, fonoaudiólogos, pessoas das áreas precípuas e que dão atendimento a isso para poder fazer esse atendimento. E, às vezes, nós, quando não damos o atendimento, ele vai aparecer em problemas muito mais sérios, como nós tivemos na escola de Realengo. Ainda em relação à questão da agressão, seja verbal, ou seja, de que forma ela seja cometida, e lembrando também a questão que ocorreu na escola de Realengo, eu gostaria de dizer que nós estamos apresentando um projeto de lei número 961 de 2011, que versa sobre estabelecer a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial do poder público municipal. A área escolar de segurança é aquela de prioridade especial do poder público municipal que objetiva garantir, através de ações sistemáticas e prenunciadas em lei, a realização dos objetivos das instituições educacionais, cuja finalidade é proporcionar a tranquilidade de alunos, professores e pais. A área de que trata a presente lei corresponderá a círculos de raio correspondente a 100 metros do centro nos portões de entrada e saída das escolas e deverá ser indicado por placas a serem afixadas nas proximidades. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, na área descrita no artigo 2º, deverá intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de ambulante, coibindo a comercialização ilegal, principalmente de produtos ilícitos. Viabilizar, dentro da previsão orçamentária corrente, ou com o apoio da comunidade, ou ainda da iniciativa privada, a adequação dos espaços circunvizinhos
de modo a não causar insegurança nas escolas e sua clientela, devendo para isso providenciar, quando possível, iluminação pública adequada, pavimentação de ruas e manutenção de calçadas, poda de árvore, limpeza de terrenos, controle e limitação de terrenos baldios, tudo isso, e vocês podem verificar nesse projeto de lei que estou apresentando, 961/2011, vai estar ligado, direta ou indiretamente, à possibilidade de que haja uma redução da violência na escola ou no entorno da sua escola. Muitas vezes, próximo ao PAN Coelho Neto, onde eu trabalho, eu assisti a alunos se envolvendo em brigas que traziam transtornos seríssimos para eles e para quem estava assistindo, porque a pessoa fica estressada de assistir aquilo, e às vezes, quando vai tomar alguma providência, às vezes ainda é combatido por alguns que querem assistir aquilo. Eu acho que isso será uma forma de nós reduzirmos essa violência na escola e, como eu disse, no entorno da escola. Então, eu peço aos meus pares, aos companheiros vereadores, que eles tomem ciência da íntegra desse projeto e, caso concordem com o encaminhamento que nós estamos dando, que nos ajudem a viabilizá-lo. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Próximo orador inscrito, nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos, perdão. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Messina, que preside esta sessão, demais vereadores presentes, doutor Eduardo Moura, doutor Carlinhos Mecânico, agradeço inicialmente as palavras carinhosas que o senhor teve para comigo há alguns minutos atrás, demais funcionários da casa e telespectadores da TV Câmara. Hoje comemoramos o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Quando é que nós imaginaríamos que haveria necessidade de haver um dia específico para conscientizar as pessoas que não sejam violentas contra os mais idosos? As datas comemorativas são o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, mas um dia para conscientizar as pessoas para não ter violência contra os idosos, para mim realmente foi uma surpresa. Essa é uma data já reconhecida internacionalmente e foi criada para aumentar o conhecimento sobre o abuso contra os mais velhos. Nosso país envelhece rapidamente. Temos uma pirâmide etária equivalente a países desenvolvidos. O poder público não consegue se adaptar e dar conta de toda a infraestrutura que envolve uma melhor qualidade de vida para os idosos. Uma das medidas do governo federal foi lançar o Estatuto do Idoso, a lei que regulamenta normas de tratamento e ação para pessoas acima de 60 anos. Ainda assim, observamos nas cidades uma resistência cultural de desrespeito ao cidadão idoso. Uma prévia do Centro de 2010 nos revela que o Brasil caminha rapidamente para o envelhecimento de sua população, que já chega a aproximadamente 21 milhões de idosos. As regiões sul e sudeste do país acumulam quase a metade dessa população de velhos, e o Rio de Janeiro tem a maior concentração de todos os estados brasileiros, principalmente no bairro de Copacabana, como é de conhecimento de todos. Há um aumento na expectativa de vida de nossos velhos, mas eles estão mais doentes. E eu, como médico, constato isso no meu hospital e nos outros locais onde eu trabalho. Cada vez tratamos de pessoas mais idosas. Os pacientes com hipertensão e diabetes, como são tratados de maneira mais eficaz, hoje em dia atingem idades mais avançadas e têm complicações dessas doenças, e uma delas
é a insuficiência renal. Em sua maioria, esses velhos são doentes e têm sua capacidade funcional de mobilidade melhor na cidade do que no campo. A grande maioria não tem planos de saúde particular. Os idosos utilizam mais os serviços de saúde e precisam de internações mais frequentes e por um tempo mais longo. O SUS investe, em média, R$ 179 com internações de homens com mais de 80 anos e R$ 135 em mulheres da mesma faixa etária. Uma maioria de mulheres é da cor branca e também são as responsáveis pelo sustento da família. O dado que chama mais atenção sobre os idosos se refere à violência. Dados dos pronto-socorros de todo o país revelam que a pessoa idosa é considerada como um peso social e descartável, sentido agravado pelo estado de penúria e discriminação. Os idosos sofrem violência física, psicológica, sexual, abandono, negligência, abuso financeiro e até negligência pessoal. Em 2002, morreram quase 15 mil idosos vítimas de violência, e a maioria foi por meio de acidentes de transporte e quedas. Nossa cidade precisa dar um passo firme e responsável na aplicação de novas estruturas e metodologias para lidar com os problemas da chamada melhor idade. É preciso mudança na cultura do carioca sobre como ver o envelhecimento de nossos cidadãos, para melhorar os cuidados que evitariam o sofrimento e o descaso com os mais velhos. Precisamos de educação sobre isto nas escolas, adaptação ergonômica nos transportes, mudanças reais nos sistemas de saúde pública e particular, propor modificações nas obras públicas que tenham uma aplicação direta e não superficial, para que estejam completamente adaptadas às necessidades dos idosos. Precisamos criar incentivos para os maiores de 60 anos para facilitar a adaptação de suas casas às suas necessidades básicas de locomoção e de conforto. A Prefeitura do Rio vem instalando em algumas praças da cidade equipamentos que permitem que idosos se exercitem, mas constantemente vejo que são utilizados por crianças e jovens. Tomei conhecimento de um programa chamado Idoso em Família, que é da Prefeitura e que dá uma ajuda de custo de R$ 300 para os idosos, mas, pasmem, para 45 idosos com a proposta de aumentar para 85 idosos. Parece uma piada se observarmos o universo de mais de 500 mil idosos só na cidade do Rio de Janeiro, e esta é uma informação do portal da Prefeitura. O Rio de Janeiro é uma cidade com imenso potencial turístico e as pesquisas não mentem quando afirmam que a população da melhor cidade está viajando mais e buscando melhor qualidade de vida. Precisamos nos adaptar rápido se quisermos ser referência no tema. Não podemos esquecer que, apesar de nossa atual juventude, vamos envelhecer e, quando chegar nossa vez, talvez lamentemos não termos sido mais enérgicos na resolução desses problemas. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. E eu termino a minha fala com algumas palavras da famosa escritora francesa Simone de Beauvoir, a respeito dos idosos. Paremos de trapacear. O sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera. Não sabemos quem somos se ignorarmos quem seremos. Aquele velho, aquela velha, reconhecemos-nos neles. Isso é necessário se quisermos assumir em sua totalidade nossa condição humana. Para começar, não aceitaremos mais com indiferença a infelicidade da idade avançada, mas sentiremos que é algo que nos diz respeito. Somos nós os interessados. Obrigado e boa tarde. Próximo orador inscrito, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Hoje o dia, a notícia é boa. Hoje é dizer que estive na Cidade de Deus com o prefeito Eduardo Paes, com a secretária Cláudia Costin,
entregando mais um espaço de desenvolvimento infantil, o ED. Inclusive, esse ED está sendo colocado o nome, quer dizer, foi colocado o nome de uma das vítimas daquela barbaridade de Realengo, Ana Carolina. Esse ED, realmente um equipamento de primeira. Quero parabenizar o prefeito Eduardo Paes, porque isso sim mostra o compromisso que o prefeito Eduardo Paes tem de levar à nossa cidade uma educação de qualidade. E quero registrar que a Cidade de Deus, conforme venho falando reiteradamente aqui, precisa realmente de ter esse olhar especial. Digo isso porque vejo o Complexo do Alemão com todos os órgãos indo constantemente, e parabenizo por isso, mas a Cidade de Deus ficou muito esquecida. Nesse sentido, hoje tive a excelente notícia que o prefeito Eduardo Paes deu para aquela comunidade, para todos que estavam nesta inauguração, de que o processo de licitação para o projeto que será executado na Cidade de Deus está sendo concretizado nessa próxima sexta-feira. Então, acredito que os moradores da Cidade de Deus, no mais rápido possível, se não der nenhum problema nessa licitação, enfim, se não forem contestados os vencedores, a partir de julho, aquelas praças que estão lá totalmente destruídas terão uma nova cara. Esse projeto fala-se em gastar 40 milhões, 39 milhões somente na Cidade de Deus. Isso eu estou radiante. Então, hoje ocupo essa tribuna de forma muito especial para dizer muito obrigado em nome de todos os moradores da Cidade de Deus, não só pelas escolas, pelas creches. Hoje, inclusive, também foi inaugurada uma academia para a terceira idade. Então, eu estou vendo exatamente que os nossos apelos aqui estão sendo realmente ouvidos pelo Executivo. Então, queria dizer dessa forma muito especial, parabéns ao Executivo. Porém, para não quebrar a rotina, queria também dizer, prefeito Eduardo Paes, que recebeu o zelador na quinta-feira passada. Ontem também, primeira página no Jornal Extra, mostrando que o zelador fez uma reivindicação para uma rua da Pavuna, que foi prontamente atendido. Então, como o zelador fez uma reivindicação para a rua Assis Republicano, lá na freguesia, já tem quase um mês e não foi atendido, então eu queria pedir ao zelador, esse personagem do Jornal Extra, que refaça esse pedido, porque os moradores da rua Assis Republicano não foram atendidos, nem pelas minhas reivindicações como vereador desta casa, e agora nem como esse personagem que está ocupando as primeiras páginas dos jornais, dizendo que ele está resolvendo os problemas dos moradores. Então, infelizmente, lá na freguesia, não sei o que houve, não sei o que o prefeito Eduardo Paes, enfim, não tomou conhecimento ainda, mas pediria ao secretário de Obras e a Rio Luz que finalmente atenda essa reivindicação dos moradores lá da rua Assis Republicano. Mais uma vez, quero, como sempre, dizer que a minha posição aqui é de estar parabenizando e, ao mesmo tempo, como fiscal, mostrando que nem tudo que se fala, nem tudo que se faz é apenas criticar. Nós temos, assim, que cobrar, por isso, cumpro o meu papel aqui. Por favor, prefeito Eduardo Paes, rua Assis Republicano, está aguardando as ações da Secretaria de Obras e da Rio Luz em relação ao que foi pedido aqui por mim e pelo zelador. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem mais queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 3h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador João Mendes Jesus, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, todos os presentes, participei no dia 6 de junho, no Palácio Guanabara, da cerimônia de assinatura do decreto que trata da implementação de política afirmativa
de cotas para concurso público no Estado do Rio de Janeiro, cuja finalidade é garantir à população negra e indígena o acesso ao serviço público e, consequentemente, o Estado, junto com a sociedade, estimular a luta pela igualdade racial, que é intrinsecamente ligada à promoção da igualdade racial. A política afirmativa de cotas do governo do Estado do Rio de Janeiro reservará 20% das vagas às pessoas que se declaram negras, conforme aconteceu há 10 anos, quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, estabeleceu cotas para o ingresso de negros na instituição universitária. O governador Sérgio Cabral reconheceu de que os negros e os índios foram vítimas do sistema de escravidão durante séculos no Brasil e que as oportunidades ainda não são iguais para negros, índios e brancos. Quando um governante de um estado importante, como o Rio de Janeiro, fala palavras tão importantes como essas, é sinal que o nosso país está experimentando mudanças e avanços no que é relativo à busca pelas igualdades e oportunidades para todos. Portanto, o Rio de Janeiro é um exemplo, porque já tinha estabelecido políticas afirmativas no âmbito universitário. Considero ainda que o serviço público tem de ter cada vez mais uma maior participação de índios e de negros, bem como estar sempre aberto a quaisquer etnias, afinal somos todos brasileiros, regidos pela mesma Constituição. Fiquei satisfeito com a atitude do governador estadual em relação à questão das cotas. O governador Sérgio Cabral não trilha apenas esse caminho de forma correta, mas também faz desse caminho a travessia para a justiça social e a igualdade racial no Rio de Janeiro, que indubitavelmente vai servir de exemplo para outros estados da Federação. O reconhecimento do Estado no que tange às políticas afirmativas e aos 20% das vagas para os negros e índios aprovados em concurso público é uma vitória da sociedade fluminense e brasileira, que se torna mais democrática, mais justa e mais humanizada. A ser assim, senhor presidente, o Rio de Janeiro ratifica e reitera sua condição de vanguarda nessas questões tão caras para o nosso povo, principalmente para os segmentos mais carentes, formados por índios e negros. A carência não é apenas material, mas também escolar e de emprego. Além da falta da presença do Estado, em muitos casos, para apoiar a quem precisa. E, nesse caso, quem precisa são os pobres, cuja maioria é formada por negros. Então, a questão não é somente racial, ela é também social. Queremos conquistar a igualdade racial, a social e, antes que me esqueça, a igualdade regional. O governador Sérgio Cabral está de parabéns, bem como todos aqueles que lutaram para que os negros e os índios possam ter acesso ao serviço público. Essas medidas têm de chegar ao setor privado e vão chegar, porque a iniciativa privada faz parte da sociedade e fornece seus produtos e serviços ao Estado em todos os seus âmbitos. Quero dizer que o segmento privado da nossa sociedade tem responsabilidade com o povo fluminense e brasileiro, que é o de gerar emprego, riqueza e renda para a sua população. Engana-se
terminantemente, o empresário que pensa que a iniciativa privada não tem de dar satisfação à sociedade, porque é por causa dessa mesma sociedade que sua empresa existe, emprega, vende e obtém lucro. Quero dizer que estamos no mesmo barco, porque vivemos na mesma cidade, no mesmo estado e no mesmo país. Muitos pensam que os interesses podem ser diferentes, mas não são. É um equívoco pensar assim. Você pode não compactuar ou não ter compromisso com a sua casa, que é o Brasil, mas age dessa forma, se conduz dessa maneira, porque, na verdade, o seu sócio não é cúmplice do desenvolvimento da maioria da população fluminense e brasileira. Ele, juntamente com você, empresário, associou-se a interesses contrários os da população e do povo. Por isso que existe a luta política, as ideologias e os partidos políticos. Nada existe ou acontece à toa, e nem a revelia. Mas quando um país ou um Estado efetiva e a isonomia de oportunidades, o crescimento material, financeiro e econômico da população se dá de forma quase automática, porque é uma questão de pouco tempo para se sacramentar o desenvolvimento social do povo, do Estado e do seu país. E dentro desse contexto estão as cotas que garantem 20% no serviço público às pessoas que se declaram negras. As cotas que atendem um público que não teve acesso às oportunidades, não a partir do tempo em que vivemos, mas de um tempo que remonta o tempo de seus pais, seus avós, dos seus antepassados. Por causa disso, as cotas são justas, sim, e extemporâneas. O Rio de Janeiro está de parabéns. O Rio de Janeiro toma atitude de vanguarda, que certamente servirá de exemplo para os outros estados da federação do nosso país. Muito obrigado, senhoras e senhores. Gostaria, presidente, que esse pronunciamento fosse registrado nos anais dessa augusta Casa de Leis, bem como dado conhecimento aos órgãos de comunicação dessa casa. Muito obrigado. A presidência acata e cumprirá a sugestão de Vossa Excelência. Não tendo o orador utilizado o tempo destinado ao grande expediente, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, nobre vereador Dr. João Ricardo, que dispõe de 11 minutos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela palavra, nobre vereador Paulo Messina, preside essa sessão. Eu só queria deixar relatado a belíssima audiência pública convocada por Vossa Excelência, enquanto presidente da Comissão de Educação e Cultura, e eu queria chamar a atenção dos colegas vereadores para a importância desse projeto, um projeto que inicialmente não pareceu chamar tanta atenção como de fato aconteceu. Nós recebemos aqui na Câmara Municipal representantes dos mais diversos credos, das mais diversas opiniões que essa Câmara já recebeu. Então, para mim, foi extremamente didática essa audiência pública, porque aconteceu de eu mesmo me inteirar da pluralidade de crenças que existem na nossa sociedade. E eu queria dizer aquilo que já disse, por ocasião daquela audiência, que isso foi um grande avanço da nossa sociedade, porque era inimaginável, há pouquíssimos anos atrás, que pessoas dessem um passo à frente e reconhecessem a sua condição, como a liderança do candomblé, da umbanda, da sheik muçulmano, enfim, tudo aquilo que era impensável há poucos anos atrás, aconteceu nessa segunda-feira, por ocasião dessa belíssima audiência pública. E o que eu pude perceber
é que absolutamente há uma controvérsia importante e eu queria então chamar a atenção dos vereadores no momento em que fosse votado esse projeto. Muito obrigado. Não havendo oradores usado o tempo destinado à sua fala, a presidência franqueia a palavra, com a palavra franqueada o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 8 minutos. Senhor presidente dos trabalhos dessa sessão, vereador Paulo Messina, vereadores presentes, funcionários, eu aproveitei esses espaços aqui de 8 minutos, esses minutos que sobraram aqui dos meus antecessores, aqueles que me antecederam aqui, para falar sobre ainda o desdobramento da audiência pública realizada aqui anteontem pela Comissão de Saúde a respeito da situação dos recursos humanos, a situação dos recursos humanos da saúde do Rio de Janeiro. Uma série de informações aqui foram colocadas, as opiniões foram as mais interessantes possíveis. Ouvimos pessoas como o representante da Secretaria de Saúde, doutor João Luiz, que deu a impressão de que entrou na reunião errada. A sensação que eu tive é que ele abriu a porta aqui, ele veio para uma reunião, caiu na outra e não pôde sair. Essa foi a sensação que eu tive. Parece que ele veio para a reunião da Comissão de Orçamento, que falava sobre as OS. Foi desconvocada a reunião do orçamento, foi isso. A desconvocada causou efeito, mas de qualquer maneira ele caiu aqui na rede, e quando cai na rede é peixe, ele veio aqui e defendeu o secretário, colocou a posição dele em relação ao pleito. O que eu queria alertar os senhores vereadores é que algumas coisas acontecem e às vezes a gente não é informado, às vezes a gente não tem a informação do que acontece entre nós mesmos. Então, o que aconteceu daquela audiência para cá? Hoje, ocorreu uma nova audiência no Hospital Souza Aguiar, onde vários vereadores da casa estiveram presentes. E, segundo fui informado lá, e acabei até de assinar agora no meu gabinete, corre pela casa um abaixo-assinado de uma moção de apoio ao pedido dos médicos que será levado na sexta-feira ao prefeito Eduardo Paes. Eu queria lembrar aos senhores vereadores, porque essa coisa é complicada. O vereador Messina até parou para me olhar com mais atenção. Esse negócio de assinar é muito complicado, porque às vezes a gente assina e acha que assinou uma coisa e não assinou. Eu estou cascudo nessas coisas. Já assinei coisa errada há muito tempo atrás, que depois tive que assumir publicamente aqui que defendia aquilo que não era meu pensamento. Hoje mesmo, um assessor de um vereador me procurou para assinar um projeto do vereador que volta a dar autorização aos vereadores da casa a dar nome de ruas. Eu sou completamente contrário a isso. Pedi desculpas ao assessor que vinha pedir, desculpas ao vereador, mas eu sou contrário a isso. Então, nós quando assinamos, temos que entender que assinamos isso. E hoje foi dito lá no Souza Aguiar, e eu quero chamar a atenção daqueles que já assinaram, eu sou um deles, que o documento é para levar sexta-feira para o prefeito. Se fosse um jogo de pôquer, eu estaria pagando para ver. Eu quero, parece que já tem 28 assinaturas. Essas assinaturas, você, para depois acontecer aquele problema, não, eu quero retirar a minha assinatura. Essas assinaturas, esse documento será levado ao prefeito sexta-feira, para que o prefeito saiba que X vereadores dessa casa apoiam o movimento dos médicos. Não adianta apoiar o movimento dos médicos quando os médicos estão aqui e desapoiar quando estão lá. Então, este documento, para que as pessoas não se confundam, depois diz que foi pego de surpresa. O documento é uma moção de apoio. O que os médicos vão pedir sexta-feira ao prefeito? Nós vamos lá pedir um aumento salarial para o salário base da Federação Nacional dos Médicos, que é R$ 9.188. Nós vamos lá ao prefeito com um grupo de médicos, e já aconteceram várias assembleias em vários hospitais, e lá na sexta-feira, os médicos vão cobrar do prefeito esse aumento salarial, que o secretário de Saúde
disse que não podia dar. Aliás, disse que não era com ele. Que eu achei estranho. O secretário vem aqui e discute o orçamento. Uma das rubricas do orçamento é pessoal. Ele é que diz quanto vai gastar com o pessoal, mas ele diz que não pode. Tudo bem, é com o prefeito. Ele empurrou a bola para o prefeito. Então, na sexta-feira, às 16 horas, o movimento hoje lá dos médicos conversou com os vereadores presentes. Lá estavam presentes lá o vereador João Ricardo, estava presente o vereador Carlos Eduardo, o vereador Manaia e eu. Os médicos pediram para que esses vereadores, principalmente esses que apoiam a proposta do movimento, que é aumento salarial, que compareçam para, junto aos médicos, irem ao gabinete do prefeito para cobrar do prefeito isso. Então, eu só queria deixar bem claro, porque eu estou cansado de alguns enganos. Tem gente aqui que engana toda hora, se engana toda hora. Quando assina a CPI está escrito para que é. Aí depois não adianta dizer que assinou e não viu. É um grave problema assinar sem ler. Senão, começa a passar cheque aqui em branco, o pessoal começa a assinar o cheque, depois vai perder dinheiro. Então, eu queria relembrar os senhores. Corre na casa um documento, está sendo levado pelo vereador Jorge Manaia, que explicou hoje na Assembleia dos Médicos, que é um documento, aqui o Jorge Manaia, um documento para aqueles que apoiam o movimento médico, para ficar bem claro, o que é apoiar? Apoiar a proposta de sexta-feira. Vamos levar ao prefeito solicitando o aumento salarial dos médicos. Então, por favor, aqueles que estavam no dia da audiência pública a favor dos médicos, aqueles que acham que esse movimento é justo, procurem o vereador Jorge Mané, que ele está com um documento para que cada um possa apor a sua assinatura, apor. Eu não disse opor, apor. Muito obrigado. Pois São Jorge, senhor presidente. Dá uma parte aqui ao vereador. Muito obrigado. Manaia. Ia solicitar uma parte a Vossa Lembrando Excelência. que falta 1 minuto e meio para a ordem do dia, tá? E agradeço a gentileza do vereador Paulo Pinheiro ter comunicado que estamos aqui já com abaixo-assinado, de posse de mais de 30 posições de assinaturas, e esperamos alcançar um número bem maior para que isso possa ser encaminhado pelo Conselho Regional de Medicina ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes. Muito obrigado. Não tendo o orador utilizado o tempo destinado ao grande expediente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão está suspensa até às 16 horas. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, o veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 524/2009, de autoria do vereador Eider Dantas, que dá o nome de José Luiz Nunes a um logradouro público inominado situado nas proximidades da Rua Vicente Leporácio, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Quórum de maioria absoluta. Painel liberado. Como voto, os senhores vereadores Aloysio de Freitas, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Israel Atleta, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Arar, Nereide Pedregal, Professor Washington, Raymond, S. Ferraz e Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 3 senhores vereadores, não 10 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e nem dar prosseguimento à sessão. O veto votará em votação na próxima sessão. A presidência, antes de encerrar,
Convoco a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.